Sabia que procrastinação não é só preguiça? Ela, na verdade, é um mecanismo da sua mente para te proteger de dores emocionais que você sentiu e sente desde lá da barriga da sua mãe? Pois é, hoje vamos falar um pouquinho sobre qual a relação dos traços de caractere com a procrastinação. Se você ainda não sabe quais são os 5 traços de caractere, tem um vídeo aqui no canal que eu falo melhor sobre cada traço, como que ela é formada, características, mas hoje vamos nos concentrar aqui na relação de cada traço com a procrastinação, tudo bem? Então vamos lá. O primeiro traço é o traço que a gente chama de esquizoide, que acontece lá dentro do útero da mãe. É a fase onde o bebê se sentiu rejeitado por aquele mundo, não pela mãe, por aquele mundo, e assim ele faz com que ele se sinta rejeitado no mundo também, tá? Só de imaginar que ele pode fazer alguma coisa e ele pode ser rejeitado por aquilo, já é um motivo para ele não fazer, procrastinar, tudo bem? Então, assim, o grande recurso de um esquizoide é a criatividade, é a inteligência, é o raciocínio lógico, é essa capacidade de síntese de coisas complexas que eles têm. Porém, se ele sentir que ele vai, na atividade que ele vai precisar fazer, ele vai ter que se expor, ou vai ter que, por exemplo, falar em público, ou expor uma ideia nova dele, e ele sentir que aquilo pode, as pessoas podem rejeitar aquela ideia dele, ele já vai travar nesse momento. Então, para o esquizoide é muito importante entender que, por ele ter essa dor emocional muito forte dentro dele, essas situações de exposição vão levar ele a sim procrastinar o que ele precisa fazer. Então, o que é legal fazer nesse caso dos esquizoides? Não forçar os esquizoides a ter que se expor demais. Ouça as ideias dele de forma genuína, sem ficar criticando ou julgando, porque as ideias são muito diferentes, né? São muito fora da caixa, né? É importante respeitar também esse jeito quieto, mais introvertido, mais caverna dele de ser. Eles são mais reservados e tá tudo bem. Isso aí é a maneira dele funcionar no mundo, tá? Então, assim, respeitar isso tudo é muito importante para que o esquizoide ele fique no recurso dele. E se ele se sentir bem, ele vai colocar as ideias para fora, ele vai dar conta de usar aquela criatividade ao seu favor, tá bom? Então, o segundo traço de caractere é o traço oral. Então, o oral, ele morre de medo de ser abandonado e ficar sozinho. Isso aconteceu na fase da amamentação, onde as necessidades dele não foram totalmente atendidas. Não é que a mãe não fez. A mãe, mesmo que tivesse toda a boa vontade, tivesse feito de tudo para aquela criança, mesmo assim, aquela criança pode ter se sentido abandonada no sentido de não foi satisfeita as minhas necessidades. Então, o bebê às vezes tem um desconforto no corpo, na roupa, e ela ganha uma madeira, por exemplo. A necessidade dela não foi satisfeita. É nesse sentido a dor do abandono. Tudo bem? Então, orais, eles vão, no máximo, evitar situações onde ele bata de frente com essa dor. Então, assim, situações onde ele vai se sentir abandonado, ou vai ter que abandonar alguém que ele gosta, vai travar, vai fazer com que ele não faça o que tem que ser feito, tá? E os orais são muito intensos, eles são emocionais e sentem tudo com muita intensidade, tanto para o bem quanto para o mal. Então, quando eles pensam em algo que tem que fazer e que vai bater de frente com isso, aquela dor, ela sempre amplifica. E aí é suficiente para ela não fazer, para ela travar, não sair do lugar, tá? E é por isso que eles gostam de ficar conectados com situações boas, pessoas boas, né, lugares bons, coisas que vão trazer um certo conforto para ela nesse sentido de conexão, tá? O grande recurso do oral é a questão da comunicação, da conexão, da empatia, dessa questão de trabalhos em grupo, né? O oral ele funciona muito bem no meio de pessoas. Porém, se ele achar que aquilo vai tirar ele desse ambiente, vai colocar ele na dor, então ele vai evitar. O que o oral precisa fazer então? O oral precisa ter o direito de chorar. Você que é oral ou convive com oral, entenda que o oral precisa chorar. Chorar é um recurso pro oral, isso faz bem para ele. Coloca para fora aquelas emoções. E precisa ter,
também conseguir desabafar, né? Falar com as pessoas, tirar aqueles sentimentos de dentro dela, para que aquilo não se torne uma dor grande nela, que vai impedir dela de fazer as coisas, tá? E assim, é importante também você mostrar que se importa com o oral de verdade. O oral, ele às vezes é meio prolixo, ele explica as coisas, não fala as coisas com tanta clareza, não dá aquela enrolada meio bagunçada até a maneira de falar, mas é importante você olhar isso como algo natural, normal, e ouvir ser genuíno quando você vai ouvir um oral, sabe? Tenha paciência, né, com tudo isso. Procura ajudar o oral. O oral precisa desse acolhimento, isso faz bem para ele. Coloca ele no recurso, e se ele estiver no recurso, ele tem condições de fazer o que ele precisa fazer. Legal? Então vamos agora para o terceiro traço, que é o traço do psicopata. Os psicopatas sentiram a dor da manipulação. Então eles se sentiram usados no sentido de eu só sou útil se eu faço alguma coisa em troca. E assim a mente deles foi moldada. E hoje eles também pensam da mesma forma. O que eu vou ganhar em troca? Mas não é um sentido negativo do interesse. É um sentido até natural. Todo mundo quer algo em troca. Só que os psicopatas deixam isso muito claro. E isso às vezes choca, né? As pessoas, como assim, quer alguma coisa em troca? Sim, todos querem. Só que nem todo mundo verbaliza isso. Demonstra isso. Então, assim, os psicopatas são pessoas extremamente observadoras, estratégicas. Só que eles são desconfiados. Eles são extremamente pé atrás também. E, então, já porque eles vivem um pouco nessa questão da função em função de trocas, ele vai precisar sentir sim que está saindo ganhando naquilo. Se ele tem alguma atividade onde ele precisa fazer e ele acha que ele vai perder, esquece, isso vai fazer ele procrastinar. Ou, por exemplo, eles gostam de posição de poder, de controle. Por quê? Porque se eu estou no controle, eu não vou ser manipulado. Essa é o funcionamento de uma mente de um psicopata. Então, assim, se ele tem que fazer alguma atividade onde ele está na posição de obediência e ele vai perder com aquilo, ele já sabe que ele vai sair perdendo, ele vai travar. Então, é preciso deixar as regras claras para o psicopata, né? Do que ele vai ganhar, do que eu vou ganhar, e entender que isso é algo normal. Se ele tiver uma fatura emocional do qual ele precisa pagar alguma coisa porque fizeram alguma coisa para ele, então ele precisa pagar aquilo. Só que o que ele vai fazer for muito mais difícil, muito mais caro, muito mais tudo do que ele recebeu, ele também vai começar a achar uma solução ali, buscar um jeito de não sair perdendo tanto naquela troca, tá? Então, assim, ele vai sempre naquela ideia da conta. A conta precisa fechar. E se a conta não fecha, ele fica procurando uma saída para aquilo. E isso é motivo de procrastinar. Até ele achar uma saída do qual ele não vai sair tão perdendo naquela situação. Ele vai procrastinar, tá? Então, de novo, não entenda isso como uma questão só interesseira, mas um modo de funcionamento. Os psicopatas são excelentes estrategistas, excelentes líderes, negociadores, e ele não pensa no bem somente para si, não, eu sair ganhando, não. Quando ele está numa negociação, quando ele está num grupo, ele pensa em soluções onde todos vão ganhar. Então, eles são ótimos se eles estiverem no recurso. E quando você deixa as regras claras, aquela coisa do o combinado não é caro, deixa o psicopata mais tranquilo e faz ele funcionar bem, porque as regras estão claras. Lembrando que não tente enganar um psicopata, tá? É muito importante, porque aí ele vai só procrastinar mesmo, né? Se ele sentir que ele tá... Se você colocar na dor dele, que é a dor da manipulação, ele vai procrastinar por essa razão, tá bom? Então deixa as regras claras e faça acordos bons, justos, e não tente enganá-lo, tá? Então agora a gente vai para o quarto traço de caractere, que é o traço masoquista, que se forma naquela fase onde o bebê está saindo das fraldas, acaba fazendo xixi, cocô nas calças e acaba gerando desconforto naquele meio e é humilhado por isso. Então, os masoquistas são pessoas que tentam segurar e se controlar ao máximo para evitar fazer coisa errada. Porque se ele faz coisa errada, ele vai ser humilhado. Então, tem toda uma ideia por trás disso.
E por essa razão eles vão buscar previsibilidade, vão buscar garantias, coisas que tem mais garantia de dar certo. Por isso também que eles são mais metódicos, eles são mais processuais, gostam de coisas, né, um passo a passo, eles gostam de roteiros. Por quê? Tudo para fazer com que ele se sinta mais seguro. Então, os masoquistas são pessoas que dificilmente procrastinam alguma coisa. Se eles estão procrastinando, possivelmente é porque há alguma situação de insegurança, que causa insegurança para eles, tá? E se causar insegurança, ele realmente vai travar mesmo. E às vezes essa insegurança não é nem só dele, mas do ambiente onde ele está vivendo, por exemplo. Do ambiente onde ele está inserido, né? Se ele estiver convivendo com pessoas que são muito críticas, que estão apontando toda hora o erro, estão toda hora humilhando ali, pegando no pé daquele masoquista, ele vai travar também, né? Já que os masoquistas têm aquela dificuldade de falar não, porque eles têm essa tendência de carregar peso alheio, peso que não é dele, por essa dificuldade de dizer não, isso é uma razão também para o masoquista travar, procrastinar. Então ele pega algo que não é dele, não consegue falar não, só que assim, não quer fazer, não é bom, ele acaba colocando um monte de empecilhos ou deixa aquele processo mais difícil para que aquilo não seja executado, para que ele possa enrolar naquilo, para que ele procrastine, tá? Então é importante, se você convive com o masoquista e está colocando nele a responsabilidade que é tua, você assumir a tua responsabilidade é importante e liberar esse masoquista, porque, convenhamos, né? A vida já está bem difícil para cada um resolver os seus problemas, né? A gente não precisa ficar pegando o problema dos outros para resolver também. Então, se você está delegando seus problemas, passe a não fazê-los mais e deixe aquele masoquista, então, respirar e entrar no recurso dele, tirando esse peso dele. Se você é masoquista, é importante você criar situações onde você tem essa segurança de dar aquele passo. Se for uma coisa nova, crie um roteiro, crie um passo a passo, lixe as coisas que podem dar errado para que você entenda o que você precisa fazer para evitar ao máximo, né, o que pode dar errado, mas assim, não pode te travar, tá? Porque assim, 100% de garantia e segurança você não vai ter, mas você pode criar alguns mecanismos que vão melhorar essa questão e te dar um pouco mais de segurança, tudo bem? E, então, esqueci de falar que os masoquistas são extremamente leais, são metódicos, são disciplinados, conseguem começar uma atividade e ir até o fim. Então, tudo isso tem que ser usado ao seu favor e não travar por conta de coisas que não é para você fazer na verdade, ou por medo excessivo, uma insegurança excessiva, que pode ser também trabalhada, tá bom? Então, o quinto e último traço de caráter é o traço rígido. São pessoas que morrem de medo de ser traídos, trocados ou excluídos, deixados de fora em alguma coisa, e por isso que eles desenvolveram um corpo mais atraente, mais harmonioso, mais competitivo, para que ele não passe por essa dor novamente. E eles entendem, eles são perfeccionistas também, porque eles entendem que se forem perfeitos não vai ter nenhuma opção melhor do que ele, e assim ele não será mais uma vez excluído, tá? Trocado. Quando é que o rígido são pessoas extremamente ativas, eles também têm uma mente ativa, ágil, dinâmica e perfeccionista. Só que assim, quando é que um rígido ele procrastina? Ele procrastina quando? Ele sabe que se ele não vai dar conta daquilo. Então assim, é aquela pessoa que eu não quero entrar no jogo para perder, então eu nem entro. Então se ele sabe que ele vai perder, ele nem entra. Ele procrastina também quando ele às vezes já entrou, mas no meio do caminho ele viu que não deu conta, que não vai dar conta, que não é pra ele vai dar certo. E aí para, só que assim, ele não chega e fala, eu tô saindo porque eu vi que não é pra mim, não vou dar conta. Ele não consegue falar, porque se ele fala, ele mostra que ele meio que desistiu, e desistência é meio fraqueza. E pro rígido mostrar que é fraco nós faz ele sentir muito na dor. Então, porque fraqueza é igual a ser insuficiente, ser imperfeito. Então, ele coloca muito ele na dor. Então, para evitar isso, ele não fala. O que ele faz? Ele se finge morto. Quando ele se finge morto,
a outra pessoa que tá ali, dependendo dele, meio que desiste dele e vai procurar outra pessoa. Só que aí, não foi que a pessoa desistiu, ele foi deixado de lado, né? Só que estrategicamente. E aí tudo bem, porque eu não precisei mostrar minha vulnerabilidade. E só que fica uma coisa até parecendo meio injusta, mas assim, pra ele é uma dor muito grande ter que mostrar a vulnerabilidade. Por isso que ele acaba agindo dessa forma. Então, assim, por isso que ele gosta de jogos ganhos, tá? Entrar em jogos que já estão ganhos, né? Porque aí ele consegue controlar e vencer também aquilo, né? Para os rígidos, o plano B é importante, porque ele tem aquela mente de ter que ter mais de uma opção. Se for assim, planos com opções diferentes e que são muito diferentes uma da outra, tipo, uma é muito melhor que a outra, ele escolhe fácil aquilo, né? Ele consegue optar muito fácil. Agora, se são opções onde são igualmente ruins ou igualmente bons, ele fica na dúvida, o que eu vou escolher então? Aí ele começa a pensar e buscar a melhor solução, a melhor opção para não errar e fica super indeciso. E nesse processo aí de ficar avaliando, ele acaba perdendo a oportunidade muitas vezes, né? Já foi, passa. Ou ele demora tanto que alguma coisa externa, algum fator externo, uma circunstância, uma condição externa, acaba tomando a decisão por ele também, tá? Então, a procrastinação acaba levando o rígido para esses caminhos aí. Qual que é o grande recurso, então? O rígido, ele é muito proativo, ele é dinâmico, ele age, ele executa, ele é para ontem, ele gosta de fazer e fazer as coisas, né? Ele é muito ativo nesse sentido. Então, assim, como é que você deixa ele no recurso e evita que ele procrastine? Não fique falando dos defeitos dele. O rígido sabe bem dos defeitos dele, melhor que ninguém, inclusive. Só que quando ele ouve alguém falando, é como se ele estivesse apontando a imperfeição dele. E isso coloca ele muito na dor e faz com que ele procrastine mesmo. Então, assim, evite falar dos defeitos dele, evite diminuir, tente ressaltar os pontos fortes. Os pontos fortes do rígido, tá? E entendendo sempre, né? Se você, então, é o rígido e a perfeição te trava, sete essa régua da perfeição um pouco mais baixa. Não permita que uma perfeição excessiva te trave. E pare também de se comparar com os outros. Você tem que se comparar só com você, com a sua melhor versão, né? Como você foi ontem, como você estava ontem. Você não tem que se comparar com os outros. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida. Não dá para te comparar a sua história com a história de nenhuma outra pessoa. Isso, na verdade, é um mecanismo da mente. Mas agora que você conhece, agora que você sabe que os rígidos funcionam dessa forma, não se compare. Quando você se pegar comparando, mate esse pensamento na hora. Mate esse pensamento na hora, porque você vai abaixar um pouco esse crivo da perfeição, tá? Até porque a perfeição não existe, né, gente? Perfeito só Deus, e se você estiver perfeito, já está perfeito, então talvez seja a hora de você ir embora desse mundão aqui. Então, brincadeiras à parte, busque a tua melhor versão. Saiba quem você é. Busca a tua identidade. Porque se você tiver muito certo da pessoa que você é, dessa identidade, as pequenas coisas não vão te abalar. E você aceita você do jeito que você é. Você não vai buscar uma perfeição desenfreada. Você precisa aceitar você quem você é. Você já é perfeito o suficiente. Então, fica aqui os 5 traços. Então, por que eles procrastinam? Você entendeu por que eles procrastinam? Detecte em você isso aí. E, mais importante, não fique só ouvindo isso aqui não. Vai colocar isso em prática. Combinado? Então, se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha. Deixa aí uma mensagem aí do que você achou. E nos vemos na próxima, então. Um abraço. Tchau, tchau.